Que alegria estar com todos hoje, nessa manhã. Que alegria enorme estar com meus irmãos do leste, do Campo Limpo e do sul. Uma saudade enorme de todos. E hoje eu envio um abraço muito especial para os meus irmãos do setor leste. Eu e a Sandra, nós moramos aí na Zona Leste de 96 a 98. Foi uma época incrível, maravilhosa, muitas recordações, muitas histórias, muitos amigos. E como é bom nós podemos olhar para trás, cada um de nós, olharmos para trás e ver que nossas vidas têm valido a pena. Né? Cada irmão do leste, do sul, do Campo Limpo, quão valoroso é cada um de nós para Deus. Esse ano aqui no sul, nós começamos, no sul e no Campo Limpo, começamos o ano com Apocalipse 21:5. Estou fazendo nova todas as coisas. E continuamos a orar todos os dias, às 21:05, para lembrar que Deus continua fazendo nova todas as coisas. E Deus está nos chamando a renovar todas as coisas. Estamos experimentando um ano completamente diferente de tudo que eu e você já vivemos nessa vida. Início do ano, você lembra? Nós fizemos um calendário para a igreja. Uau, um calendário incrível. Cada um de nós fizemos planos para a igreja em casa. Você fez planos para a sua família, você fez planos para o seu trabalho e para a sua carreira. Fizemos planos para tirar férias e começamos 2020, uau, animados. Esse número, né, parece 2020, encorajou cada um de nós. Alguns planejaram ir para a conferência, outros para retiros de jovens universitários, solteiros, os casados, muito animados de irem no seu retiro, muitos planos. Mas você já percebeu que tudo mudou. Tudo mudou. São 7 meses de uma nova realidade. 7 meses de um novo normal. E vamos refletir hoje. Como tem sido? O que nós temos aprendido nesses 7 meses? O que nós podemos levar de lição para frente para mudar nossas vidas mais ainda? Você, meu irmão, você, meu amigo que está aqui conosco hoje de manhã, o que você poderia dizer desses últimos 7 meses da sua vida? Quais áreas você cresceu? Você aproveitou o tempo ou você desperdiçou o seu tempo? Você engordou ou você emagreceu? Você estudou mais ou você estudou menos? Você viu mais TV? Viu menos TV? Você aprendeu algo novo? Você inovou? Renovou? Reciclou? Você cresceu ou você retraiu? O que dizer desses 7 meses? Então hoje eu quero convidar a todos para refletirmos sobre 2 escrituras que vão nos fazer pensar um pouco sobre como tem sido esses 7 meses. E meu desejo é que essa reflexão possa trazer para nós grandes mudanças, grande aprendizado, muita gratidão e uma esperança. E para renovar, como nós estudamos semana passada, nossos sonhos para nossas vidas. Então abram sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 4. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O propósito dessa história é mostrar como o ser humano pensava. E às vezes ainda pensa. Em contraste, ela mostra também o propósito de Deus para o ser humano. A frase-chave aqui nessa escritura é: assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Sabe, esse instinto de autopreservação do ser humano caído busca o quê? Sua realização, mas não pela confiança em Deus. Não querendo exaltar o nome de Deus, mas recorrendo o quê? A sua própria genialidade humana para tornar célebre quem? O próprio nome. Né? Isso contrariava o propósito de Deus para o ser humano. Por isso Deus frustrou esse esforço. E desde então tem frustrado mais e mais vezes. Às vezes mais, às vezes menos.
Irmãos, amigo, o propósito de Deus era receber o crédito pela grandeza do ser humano, que ele dependesse de Deus. Porém, não foi isso que aconteceu aqui em Gênesis. Nessa pandemia, te chamo a refletir. Você tem construído essa torre na sua vida? Foco em você. O que tem acontecido nesses tempos? Eu fui atrás de alguns dados muito interessantes que têm acontecido nos últimos 7 meses. Divórcio cresceu 18% entre maio e junho. Decorrente desse momento que nós estamos vivendo, dos casais terem que passar mais tempo juntos. Infelizmente, o número de separações tem crescido. Suicídio. Não sei se você sabe, mas o Brasil é campeão mundial em caso de transtorno de ansiedade. E ocupa o 2º lugar em transtornos depressivos, que podem levar ao suicídio. Houve um aumento considerável de atendimentos pelo SAMU, decorrente de tudo isso. Violência contra a mulher tem crescido. Segundo o Ministério da Mulher, a quantidade de denúncias contra mulheres cresceu 40%, se compararmos abril de 2019 com abril de 2020. O uso da pornografia é assustador. Sofreu um aumento nessa pandemia de 600% em relação ao mesmo período do ano passado. Vendas de jogos eletrônicos aumentou e chegando a alguns jogos a 83% de aumento em relação ao ano passado. Então eu não sei se esse é um caminho que talvez você tenha tomado nessa época. Construir algo para você. Buscar seu próprio prazer. E talvez até buscar sua própria fama de qualquer maneira. Desejando mais likes e mais visualizações daquilo que você posta. Quanta gente aproveitou essa época para construir sua própria torre. Buscar sua própria fama. Número de lives. A explosão de transmissões ao vivo não tem precedente. Segundo os dados do YouTube obtidos pela revista Exame, a busca por conteúdos ao vivo cresceu 4.900% no Brasil nessa quarentena. E o fenômeno não é só aqui, é mundial. A consultoria americana Tubular Labs, especializada no segmento de vídeos na internet, indica que houve um acréscimo de 19% nas transmissões ao vivo pelo YouTube no fim de março. Olha isso, uma média de quase 3,5 bilhões de minutos de conteúdo por dia. Hoje, a concorrência está enorme na questão do que eu vou assistir, do que eles querem que eu assista. São colocadas 500 horas de vídeo a cada minuto no YouTube. Para você assistir o que é colocado no YouTube em um dia, você precisa de 4 meses de vida. Hoje são dados 4 milhões de curtidas a cada minuto no Facebook. O Instagram tem 1 bilhão de usuários ativos por mês. 5 milhões de usuários usam os stories todos os dias. É uma loucura, não é verdade? Você que tem redes sociais, que participamos de redes sociais, é uma loucura. Tem gente indo dormir e acordando com o celular na mão. Tem gente que vai para o vaso com o celular na mão. Está almoçando com o celular na mão, dirigindo com o celular na mão. Não recomendo isso, não recomendo isso. Andando de ônibus com o celular, caminhando, fazendo exercícios, ligado no celular. E olha, celular e ansiedade estão se tornando amigos muito próximos. E próximos até demais. Cuidado, hein? Cuidado, que alguém que te ama muito pode chegar perto de você e dizer: puxa, você poderia me tratar como seu celular? Cuidado com isso. E assim, depois de 7 meses, como você me responderia essa pergunta? Para quem você tem construído uma torre nesses últimos 7 meses? Alguns de nós dedicamos a ouvir tanto material espiritual como você nunca fez na vida. Alguns de nós fomos de cabeça mesmo, estudar,
ver vídeos. Alguns têm assistido 3, 4 cultos a cada domingo. Assistem várias aulas durante a semana. Alguns tiveram uma iniciativa maravilhosa de gravar áudios sobre vários temas e compartilhar com seus irmãos. Desejo de compartilhar tudo o que você está aprendendo. E as lives? Quantas lives a gente recebe por dia, chamadas, propagandas para assistir? Mas quem consegue acompanhar tudo isso? É impossível, né? É difícil demais. Cuidado. Mas agora eu quero te dar um aviso. Talvez um alerta mais importante. Se você não tem se tornado nessa pandemia um obeso espiritual. Você tem se alimentado demais, mas você não tem gastado nada. Você está cheio de conhecimento, cheio de coisas novas, cheio de sabedoria, mas acaba virando uma torre de Babel. Tudo é para você. Nessa época, talvez pode estar acontecendo com você o que Deus disse que aconteceria nos últimos tempos. A palavra de Deus afirma que nos últimos tempos, muitos seriam egoístas. Só amariam a si mesmo. Muitos seriam avarentos. Amariam mais o dinheiro do que as pessoas. Muitos seriam orgulhosos, autossuficientes, idólatras, construtores de sua própria torre. Muitos seriam ingratos. Ingratos para com Deus, ingratos para com Cristo, ingratos para com a família, ingratos para os amigos, ingratos com a igreja. Muitos filhos nesse período seriam desobedientes aos pais, não aceitariam regras e se rebelariam contra todo tipo de autoridade, não valorizariam os ensinos da Bíblia. Esses últimos tempos, descrito pela Bíblia, seria marcado pela falta de amor entre as pessoas. Muitos seriam enlouquecidos, sem domínio próprio, ferozes amantes dos prazeres, mais do que a Deus. Nos últimos tempos, muitas pessoas vão ter aparência de cristão, mas não são cristãos de verdade. Você que é cristão ou não é? O que aconteceu com sua família nos últimos 7 meses? O que aconteceu com sua família? O que aconteceu com seu casamento nos últimos 7 meses? Você que é cristão, o que aconteceu com seu relacionamento com Deus? Você hoje é uma torre mais forte para Deus? Você hoje é uma rocha mais firme para Deus? Seu casamento hoje está mais sólido? Seus relacionamentos estão mais profundos? Sabe, a semana que vem, nós vamos ter a alegria de começar a nos vermos de novo. Estamos voltando aos nossos cultos presenciais. Nem todos poderemos estar lá, só 30% da ocupação do local. Mas começaremos a estar juntos. Mas eu lhe pergunto, depois de 7 meses, como você está voltando para os cultos? Você está voltando como um construtor do quê? Um construtor de uma torre pessoal? Ou de um homem, como nós vamos ver em Abraão? E eu quero te chamar agora para uma segunda reflexão sobre nossas vidas nos últimos 7 meses. Leiam comigo Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Sabe, nesse que é um dos pontos essenciais na maneira de Deus lidar com a raça humana. Deus aqui chama Abraão e começa a tratar com o povo de Israel. E há um contraste claro aqui entre o que Deus diz, olha isso, olha bem aqui. Há um contraste entre o que Deus diz aqui e o que aconteceu na Torre de Babel.
Deus diz que ele tornará grande o nome de Abraão, em contraste com Gênesis 11:4, em que o ser humano quis engrandecer seu próprio nome. A diferença principal aqui é esta. Quando o ser humano se propõe a tornar seu próprio nome famoso, ele acredita a si mesmo, suas realizações, e não reconhece a Deus. E também faz isso com foco em si mesmo, seu lucro, seu reconhecimento, suas vantagens. Mas quando Deus se propõe a tornar uma pessoa famosa, a única resposta apropriada é confiança e gratidão por parte dessa pessoa, que devolve todo o reconhecimento, toda a glória a quem? A Deus, a quem pertence de verdade. Abraão provou ser bem diferente dos construtores da Torre de Babel, porque ele confiou em Deus. E Deus usou esse homem para abençoar o mundo inteiro, pois através da descendência dele, Jesus nasceu. Através da descendência dele, Jesus nasceu. Assim, em contraste com os construtores da Torre de Babel, os filhos de Abraão foram escolhidos por Deus para ser um povo que confia nele, um povo que dá glória a Deus, um povo que anda com Deus, um povo que reconhece a presença de Deus mesmo, reconhecem a Deus e são bênção para os outros. E não ficam buscando seus próprios interesses, construindo suas próprias torres. Sabe, a grande maioria dos serviços beneficentes que é feito pelo mundo são feitos por pessoas que professam o cristianismo. Como foi sua pandemia, esse período até agora? É uma pandemia de construção de torre ou é uma pandemia de glória a Deus com a minha vida, usando sua vida? Reconhecendo a presença de Deus na sua vida. Sabe, nós estamos numa época que você pode permitir Deus te usar mais ainda. Deixar suas preocupações, deixar seus pensamentos de lado e permitir que o amor que vem de Deus, que passa por você, chegue até outras pessoas. Sabe, se você ainda não tem vivido nessa pandemia dessa maneira, olha, dá tempo de fazer diferente. Dá tempo de ser diferente. Deus faz nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Se encha dessa visão. Deus faz nova todas as coisas. Deus quer usar a sua vida para fazer uma diferença nesse mundo. Para mostrar o amor dele através de você. E eu sei que você está aqui hoje. Está assistindo esse culto, porque você quer fazer uma diferença nesse mundo. Eu acredito nisso. Você realmente quer fazer uma diferença nesse mundo. Cada pessoa que está aqui hoje de manhã, eu acredito de todo o meu coração que nós queremos ser diferentes. Que nós queremos ser pessoas melhores, mais usadas por Deus, mais cheias de fé, mais cheias de desejo de fazer aquilo que Jesus fez, que é amar o próximo. Sabe, a semana passada fomos muito encorajados com a pregação do Jorge, não é verdade? Muito obrigado, Jorge, foi incrível. Onde nós somos os chulingos da história. Somos aqueles que são criados e amados por Deus, que somos chamados a sonhar, a sair do conforto, a arriscar, a fazer parte do sonho de Deus. Porque o sonho é de Deus, não é nosso. Para usar nossa vida de uma maneira que nós nem imaginaríamos no passado. E agora Ele tem feito. Sabe, você é convidado para ser uma bênção. Você foi feito para ser uma bênção nesse mundo. Você foi criado para ser uma bênção nesse mundo. Você foi feito e redimido para isso. E eu acredito que muitos mesmo estão aproveitando essa época para viver dessa maneira. E você aí, tomara a Deus que você tenha aproveitado essa época para viver dessa maneira. Talvez hoje você já é uma bênção, você tem vivido assim, dessa maneira. Não construindo torre para o seu nome, não, mas construindo uma torre que glorifica a Deus. Algo que vai exaltar o nome de Deus. Ou talvez, hoje é o dia de você escolher parar de construir sua própria torre. Tempo de
deixar tudo para trás e se tornar uma bênção nesse mundo. Muita coisa boa tem acontecido nessa pandemia. Olha a quantidade de gente, milhares de pessoas se movimentando para ajudar os necessitados. O planeta agradece, porque a poluição diminuiu em vários lugares do mundo. Infelizmente, tem voltado a crescer. Outra bênção dessa pandemia, você passou mais tempo com sua família. A maioria passou muito mais tempo com a sua família. Nós que moramos aqui em São Paulo, aconteceu um milagre nessa pandemia. Porque um artigo de luxo aqui em São Paulo é o tempo. E agora tínhamos muito disso para aproveitar, para passar com as pessoas que nós amamos. Sabe, pessoalmente, foi uma época muito especial para mim essa pandemia. Algumas coisas foram muito diferentes para mim. Eu e minha esposa fizemos muitas boas escolhas nessa pandemia, desde março. E uma delas era nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Esse ano tem sido um ano de muito crescimento para nós. De aproximação de Deus, de intimidade, de reconhecer a presença dEle. Sabe, em Números 14, 21, a palavra de Deus diz que a terra está cheia da glória de Deus. Nossos olhos têm se aberto para reconhecer muito mais a presença de Deus. Também essa pandemia foi muito bom, porque eu voltei a fazer muito exercício físico, muitas caminhadas. Tem sido maravilhoso poder caminhar muito mais, acordar muito mais cedo e aproveitar muito melhor minha vida. Isso foi um grande benefício. Outro benefício da pandemia foi que minha filha agora está em casa conosco. Ela mora em outro estado e como não tem mais aula presencial, agora ela voltou e está conosco. E tem sido meses maravilhosos, está toda a família junta de novo. Essa pandemia me ajudou a fortalecer meus relacionamentos, fortalecer meu casamento. Nosso casamento ficou mais forte nessa pandemia. Dedicamos mais tempo um ao outro para crescermos na nossa intimidade espiritual, na nossa amizade, no nosso relacionamento. Outra coisa boa nessa pandemia, aconteceu comigo, aconteceu com vários de vocês, é que a nossa fatura do cartão de crédito diminuiu, não é verdade? Porque não podemos sair, não gastamos, então diminuiu nossas contas também. Isso foi muito bom nessa pandemia. Agora parece que está voltando a crescer, né? Outra coisa muito boa é que eu não parei com nenhuma atividade que eu tinha presencial, agora usando esses recursos maravilhosos da internet. Então eu tenho passado tempo com pessoas, mesmo que virtual, inclusive estudando a Bíblia com pessoas através dos recursos que nós temos. Tem sido demais. Outra área que me afetou muito nessa pandemia, que afetou no sentido positivo, minha generosidade foi colocada em choque. Eu tenho refletido sobre isso, tenho compartilhado com vocês. Realmente essa pandemia tem me transformado nessa área, tem aberto meus olhos. Deus tem sido generoso demais comigo em abrir meu coração, minha mente, abrir minha carteira. Tem sido muito bom esse ano. Sabe, a gente pode ver aqui nessa escritura em Gênesis, você pode ver claramente que Deus não quer só usar a vida de Abraão como usou, mas Ele quer usar a sua vida. Sua vida. Porque, com certeza, você é muito precioso. Eu sou muito precioso. Cada pessoa nesse mundo é muito preciosa. Deus criou cada um, como nós vimos, de maneira especial e admirável. Então, quero convidar você, vamos lá. Vamos viver para o propósito que nós fomos chamados. Você que está ouvindo essa mensagem ainda não conhece a Deus, não conhece o Evangelho. Olha, venha conhecer, o Evangelho é poderoso. Você quer conhecer uma coisa que tem poder para transformar a maneira que você pensa, a maneira que você olha as coisas, a maneira que seu coração reage, a maneira que você vive, quer afetar a maneira que você ama, a maneira que você perdoa, a maneira que você convive, a maneira que você trata seus filhos, a maneira que você trata sua esposa, a maneira que você vê o mundo. Você quer algo poderoso que vai mudar a sua visão. O Evangelho é poderoso. Venha conhecer. Logo aqui embaixo tem um link que você pode entrar, colocar seu nome e nós teremos o maior prazer de estudar a Bíblia e ensinar para você tudo que Deus tem ensinado para nós. De ver o mundo de uma maneira diferente com os olhos de Deus. Olha que oportunidade que cada um de nós, que você tem de se tornar nesse mundo uma bênção. Como Deus planejou
você ser uma bênção para esse mundo. Você pode ser uma bênção para o seu vizinho, orando com ele. Faz um bolo e leva lá para o seu vizinho. Vai lá passar tempo conversando. Leva a mensagem de Deus para ele. Sirva com alguma necessidade que ele tem. Você pode ser uma bênção na rua, querendo ajudar as pessoas, servir o necessitado. Eu sei, tudo bem. Eu sei que tem mais necessitado do que você poderia ajudar e eu poderia ajudar. Mas você pode ajudar alguns. A gente consegue, semeando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, com muito amor, ajudando e tendo todo dia esse foco, por eu preciso ajudar uma pessoa. Você pode ser uma bênção, levando a mensagem de Deus, convidando seus amigos, mandando o link do culto, compartilhando a sua fé, abrindo a Bíblia, estudando a Bíblia, levando a mensagem de Deus para essas pessoas. Olha, você pode ser uma bênção no seu trabalho, sendo excelente, pontual, trabalhador, grato, animado, feliz, reconhecendo, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Você pode ser uma pessoa que é uma bênção, sendo agradecido em todas as circunstâncias. Em vez de ser um reclamão, um chato, que toda hora está reclamando, mas ser uma pessoa que espelha alegria, gratidão por reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, Deus te deu. Você pode ser uma bênção ligando para os seus parentes, ligando para pessoas mais idosas, que geralmente estão mais sozinhos nessa época devido ao isolamento social. Pessoas que você pode ligar e simplesmente ouvi-las, conversar, transmitir seu amor por telefone, sua paciência. Use seu celular, use seus créditos, né? Dê preferência. Seja, se puder, presencialmente, melhor ainda. Mas se não, ligue e ofereça todo o seu tempo e todo o seu amor. Sabe, esse evangelho que nos torna essa pessoa uma bênção. O que é esse evangelho? É a história de Deus, de toda a obra que Deus fez através de Jesus Cristo, para que cada um de nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Esse é o Evangelho. Tudo parte do céu e vem do céu até nós aqui na terra. E tudo chega até você, tudo chega até mim. E tudo que chega até você, não use para construir sua própria torre. Não. Torne tudo que você tem uma bênção. Tudo que você é, torne uma bênção para os outros. Tudo que você tem aprendido, torne uma bênção para os outros. Se torne uma contribuição para esse mundo. O que você é, o que eu sou, o que você se tornou, o que eu me tornei, do que eu sou chamado, do que você é chamado, tudo vem do céu. Sabe, quando você chegar no céu, você vai encontrar uma placa do lado de fora. Pode entrar quem quiser. Então, se você deseja realmente estar no céu, na eternidade, Deus vai te mostrar o caminho. Você vai encontrar esse caminho e você vai entrar. E quando você entrar, vai ter outra placa lá dentro, do lado de dentro, escrito: eu escolhi você. Sabe, Deus escolheu cada um de nós. E eu quero chamar você hoje a fazer a sua escolha. De usar a sua vida de uma maneira que dê honras e reconheça a presença de Deus nesse mundo. Escolha. Escolha viver para o propósito para o qual você foi criado. Tempos atrás eu estava numa manhã refletindo e eu pensei, puxa, tudo que foi criado nesse mundo, a maioria das grandes coisas que foram criadas nesse mundo atendem à necessidade do Criador. É interessante. O homem que criou o garfo, ele criou o garfo para você usá-lo para comer. A faca para cortar. O copo para beber água. Então, a pessoa que criou tudo isso, ela pensou na necessidade e ela ensinou você, olha, usa o garfo para você comer, usa a faca para cortar e usa o copo para beber água. Você imaginou você comer com um copo e beber água com um garfo? Não funciona. Então, se nós usamos as coisas que foram criadas da maneira que o Criador fez, vão ser muito úteis para nós. Mas sabe o que eu pensei? Olha para o ser humano. Olha para você. Sabe, nós somos criados por Deus. Mas sabe qual o problema maior do ser humano?
é que depois que nós fomos criados e chegamos a uma certa idade, ainda jovens, a gente olha para quem nos criou e nos criou com uma finalidade. E a gente diz, olha, muito obrigado, mas daqui para frente eu vou sozinho. Eu vou achar uma melhor utilidade para a minha vida. Não, você não vai achar nunca uma melhor utilidade para a sua vida do que aquela do Criador, aquele que criou você para usar a sua vida. Não é isso. Não é isso. Você foi criado, eu fui criado para reconhecer a Deus e dar glórias com Ele, a Ele na sua vida. Use sua vida muito, mas use muito sua vida para dar glórias a Deus. Sabe, você não sabe o tempo que você tem nessa terra, portanto, aproveite bem cada dia da sua vida. Sabe, essa semana, na igreja em casa, a gente fez uma pergunta muito interessante. Qual a expectativa que você tem para a sua vida? O que você espera da sua vida? E eu fiquei pensando, e eu me lembrei da frase de um escritor que eu achei sensacional. Ele falou assim, minha expectativa para essa vida é que quando eu não estiver aqui, eu vou fazer falta. As pessoas vão sentir falta, porque elas vão se lembrar que eu me importei com elas. O que é se importar? É você trazer as pessoas de fora para dentro de você. Isso é se importar. É quando eu trago alguém, um amigo, a minha esposa, meus filhos, minhas parcerias, eu trago para dentro, eu me preocupo com elas. Sabe, eu desejo que realmente você possa ter esse sonho na sua vida, que você vai ser tão usado por Deus, de uma maneira tão impressionante, tão maravilhosa, que você vai se sentir tão realizado, que no dia que você não estiver mais aqui, todo mundo vai sentir sua falta, porque você sim, fez a diferença nesse mundo e deu muita honra e glória a Deus. Para terminar, eu quero te lembrar o seguinte, Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus está acima de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus pode fazer todas as coisas. Deus realiza todas as coisas. Deus governa sobre todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Lembre-se de que tudo que você é e o que possui vem de Deus. Sem Ele, você e eu não podemos fazer nada, nem ao menos podemos existir. Você não é autoexistente. Deus é. Você foi criado e feito por uma mente brilhante e muito superior. E com essa visão, desejo que você possa se entregar cada vez mais a Deus. Que Deus possa usar a vida de cada um de nós hoje de manhã. Que Ele possa usar a sua vida poderosamente e amorosamente nesse mundo. Uma ótima semana a todos. Convido a todos a uma oração. Senhor, nessa manhã te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida e podemos refletir sobre nossa existência, sobre tudo que temos experimentado e vivido. Realmente tem sido uma época extremamente desafiante para todos nós. Tem desafiado a maneira que nós vivemos, a maneira que nós pensamos, a maneira que nós amamos, a maneira que nós lidamos com as situações, com nossas ansiedades, com nossos medos. Quanta coisa pudemos aprender, quanta coisa ainda poderemos aprender. Mas hoje de manhã estamos aqui perante o Senhor, pedindo que essa reflexão sobre o que estamos construindo com nossas vidas possa atingir o mais íntimo de nós. Que nós possamos olhar para o Senhor. Se temos construído a torre errada para nós mesmos, que nós possamos hoje de manhã reconhecer, nos arrependermos e voltar nossos olhos, nossa mente, nossa energia, nosso coração e tudo que somos ao Senhor. Pai, se já temos construído nessa pandemia, honra e glória ao Senhor, que nós possamos continuar agradecidos, encorajados, lembrando desse sonho maravilhoso que o Senhor tem para nós, que é usar nossas vidas
para reconhecer a sua presença e para darmos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Pai, nessa manhã te agradecemos, porque o Senhor é Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus altíssimo, Deus onipresente, onisciente. Esse Deus que é cheio de justiça, de misericórdia, de bondade, de graça e de amor. Esse Deus que quer que as pessoas abram seus olhos e percebam que toda a terra está coberta da sua glória. Nós somos parte dessa glória do Senhor. E queremos nessa manhã agradecer-te pela profundidade da sua palavra, pela riqueza do Evangelho, e que cada vez mais, cada um de nós hoje de manhã, possa ter a humildade, possa ter o desejo de cada vez mais deixarmos nossa vida ser usadas para a glória e para a honra do Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana.